Bem-vindo ao podcast Bíblia Comentada. Toda segunda e quinta-feira, mergulhamos juntos na Palavra de Deus. Para não perder nenhum episódio, curta e inscreva-se em nosso canal. Prepare-se para uma jornada de fé e aprendizado. Que Deus abençoe sua vida. O capítulo 18 de Gênesis narra um momento significativo na vida de Abraão, envolvendo a visita de Deus e 2 anjos à sua casa, a reafirmação da promessa de um filho para Sara e a intercessão de Abraão pela cidade de Sodoma. Esse capítulo revela o caráter misericordioso de Deus, a fé de Abraão e as implicações da justiça divina. Ele também mostra a íntima relação entre Abraão e Deus, refletida no diálogo sobre o destino de Sodoma. O capítulo começa com Abraão sentado à entrada de sua tenda, no calor do dia, quando 3 homens aparecem diante dele. E apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, no calor do dia. Gênesis capítulo 18, versículo 1. Esse encontro não é meramente humano. Um desses 3 visitantes é identificado como o Senhor, Yahweh, e os outros 2 são anjos, como veremos no decorrer do capítulo e no próximo. Abraão, mostrando sua hospitalidade, corre para encontrar-se com os homens e os convida a descansar e comer em sua casa. Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Gênesis capítulo 18, versículo 3. Essa hospitalidade era uma prática cultural importante na época, mas Abraão também parece perceber que esses visitantes são especiais. Abraão rapidamente pede que Sara prepare pão, e ele mesmo providencia um novilho tenro para ser servido aos seus convidados, junto com coalhada e leite. Isso demonstra o cuidado de Abraão em honrar esses visitantes, oferecendo o melhor que tinha. O texto nos lembra que, embora Abraão estivesse oferecendo hospitalidade, era o próprio Deus quem estava visitando-o. Mais tarde, o autor de Hebreus nos lembrará dessa mesma hospitalidade em Hebreus capítulo 13, versículo 2. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, sem o saberem, hospedaram anjos. Após comerem, um dos visitantes pergunta por Sara. Isso chama a atenção, pois esses visitantes já conhecem o nome de Sara, embora aos olhos humanos fossem estranhos. Aí vemos que a conversa transcende o nível comum. E disseram-lhe, onde está Sara, tua mulher? E ele disse, aqui na tenda. Gênesis capítulo 18, versículo 9. Nesse momento, o Senhor reafirma a promessa de um filho. Voltarei a ti por este tempo da vida, e Sara, tua mulher, terá um filho. Gênesis capítulo 18, versículo 10. Sara, ao ouvir isso, ri em seu coração, pois ela já era idosa, e Abraão também, tornando biologicamente impossível a concepção de um filho. Riu-se, pois, Sara consigo, dizendo, terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Gênesis capítulo 18, versículo 12. O riso de Sara reflete a incredulidade natural diante de uma promessa tão milagrosa. Ela não ri em escárnio, mas em descrença, assim como Abraão havia feito anteriormente. Gênesis capítulo 17, versículo 17. No entanto, o Senhor percebe o riso de Sara e a confronta. Por que se riu Sara, dizendo, na verdade darei eu à luz ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Gênesis capítulo 18, versículos 13 e 14. Essa é uma pergunta central não apenas para Sara, mas para todos que enfrentam dúvidas em relação ao poder de Deus. Haveria algo difícil para o Senhor? A resposta implícita é que nada é impossível para Deus. Ele cumpriria sua promessa, mesmo que aos olhos humanos isso parecesse impossível. Sara, com medo, tenta negar que riu, mas o Senhor insiste. Não é assim, mas riste-te. Gênesis capítulo 18, versículo 15. Deus não deixa o riso de Sara sem resposta, mas também não a condena por isso. Sua incredulidade não impede que a promessa seja cumprida. Isso nos ensina que, mesmo quando nossa fé falha, a fidelidade de Deus permanece inabalável. A narrativa, então, muda de foco, quando os homens se levantam e começam a caminhar em direção a Sodoma. Abraão os acompanha, e o Senhor revela a Abraão seu plano. Ocultarei eu a Abraão o que faço. Gênesis capítulo 18, versículo 17. Deus decide compartilhar com Abraão o que estava prestes a acontecer com as cidades de Sodoma e Gomorra. Isso reflete a proximidade de Deus com Abraão, que não apenas recebe suas promessas, mas também é convidado a participar da intercessão. Deus diz a Abraão que o clamor contra Sodoma e Gomorra é grande e que ele está descendo para ver se, de fato, a maldade dessas cidades chegou ao limite.
porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito. Gênesis capítulo 18, versículo 20. Esse clamor pode ser entendido como o grito de injustiça e violência que chega aos ouvidos de Deus, especialmente em relação ao pecado e à corrupção moral dessas cidades. Abraão, então, inicia uma intercessão ousada em favor de Sodoma, onde seu sobrinho Ló vivia. Ele pergunta a Deus se ele destruiria os justos junto com os ímpios. Destruirás também o justo com o ímpio? Gênesis capítulo 18, versículo 23. Essa pergunta reflete a compreensão de Abraão sobre a justiça divina. Ele sabia que Deus era justo e que não trataria os justos da mesma forma que os ímpios. Abraão propõe a Deus uma pergunta. Se houver 50 justos em Sodoma, Deus ainda destruiria a cidade? Deus responde, se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a todos o lugar por amor deles. Gênesis capítulo 18, versículo 26. Essa resposta revela a misericórdia de Deus. Ele estaria disposto a poupar toda uma cidade ímpia por causa de um grupo relativamente pequeno de justos. Abraão, reconhecendo sua posição humilde diante de Deus, continua intercedendo. Ele pergunta se Deus pouparia a cidade se houvesse apenas 45 justos, depois 40, 30, 20 e finalmente 10 justos. E Deus, em cada caso, concorda que, se houvesse 10 justos, ele pouparia a cidade. Não a destruirei por amor dos 10. Gênesis capítulo 18, versículo 32. Esse diálogo impressionante nos mostra que a intercessão pode influenciar o coração de Deus e que ele é misericordioso, mesmo diante do pecado. O número de justos continua a diminuir à medida que Abraão percebe a gravidade da situação em Sodoma. No entanto, o fato de Deus concordar em poupar a cidade por causa de apenas 10 justos revela seu desejo de demonstrar misericórdia. Embora a justiça de Deus exija julgamento sobre o pecado, ele sempre está disposto a ouvir as orações de intercessão e mostrar graça onde há justiça. Ao final do diálogo, o Senhor parte e Abraão retorna ao seu lugar. Gênesis capítulo 18, versículo 33. A intercessão termina, mas o destino de Sodoma já está traçado. No entanto, a disposição de Deus em ouvir Abraão e considerar sua petição revela a profunda conexão que Abraão tinha com Deus e o quanto Deus valoriza a justiça e a intercessão. O capítulo 18 de Gênesis oferece várias lições espirituais profundas. 1. A fidelidade de Deus à sua promessa. Mesmo diante da dúvida e incredulidade de Sara, Deus reafirma que cumprirá suas promessas. Isso nos ensina que, independentemente de nossas limitações humanas, Deus é fiel e poderoso para realizar o que prometeu. 2. O poder da intercessão. A intercessão de Abraão por Sodoma demonstra que Deus ouve e considera as orações sinceras em favor dos outros. Isso nos encoraja a sermos intercessores, orando por aqueles que estão afastados de Deus, confiando que Ele é misericordioso. 3. A justiça e a misericórdia de Deus. Deus revela sua justiça ao julgar o pecado de Sodoma e Gomorra, mas também sua misericórdia ao estar disposto a poupar uma cidade inteira por causa de um pequeno número de justos. Isso nos lembra que Deus não se agrada em destruir, mas em salvar, sempre buscando uma oportunidade para demonstrar graça. 4. A importância da obediência e hospitalidade. Abraão, em sua prontidão para servir e honrar a Deus, é um exemplo de como devemos estar dispostos a receber e servir aos outros. Sua hospitalidade, mesmo sem compreender plenamente quem eram os visitantes, resultou em um momento de renovação de promessa e comunhão com Deus. Assim, Gênesis capítulo 18 é um lembrete poderoso do caráter de Deus. Um Deus que promete, que vê, que age com justiça, mas que também se agrada da misericórdia. E como Abraão, somos chamados a confiar nele, mesmo quando as promessas parecem distantes ou impossíveis, e a interceder por aqueles ao nosso redor, sabendo que Deus ouve as orações dos justos. Obrigado por acompanhar o podcast Bíblia Comentada. Texto e produção Douglas Vieira. Trilha sonora 50 Sounds, faixa The Awakening. Música por 50sounds.com, voz ChatGPT 4.0. Bibliografia, comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnus. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD, Ernie Champlin, editora Agnus. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD. Toda segunda e quinta-feira estamos aqui para aprofundar o conhecimento da Palavra de Deus. Tem alguma dúvida sobre o capítulo de hoje? Envie pra gente e responderemos assim que possível. Não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal para acompanhar todos os episódios. Que Deus abençoe sua vida.